os irmãos mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos para a palavra do Senhor, que é a palavra maravilhosa. Glória a Deus. Que Deus é fiel, né? Glória a Deus. Está aqui no livro de 1 João. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No livro de 1 João 3, versículo 8. Glória a Deus. Que diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Misericórdia, Senhor. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aleluia. Glória a Deus. Mas para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Só até aqui. Glória a Deus. Por isso que nós temos de ter cuidado o que nós faz de errado, o que nós fala, para que nós não venha se associar com o diabo. Aí você diz: eu não peca, nós pecamos. Pastor peca, irmão peca, todos pecam. Mas quando você cometeu um pecado, você tem que se lembrar, você tem que correr logo, você tem que ter o temor de Deus, você corre logo, peça perdão a Deus, para que você venha a ser perdoado. Mas se você pecou agora, vai pecar de novo, vai faz de novo, e aí vai acumulando. Quando for depois, o diabo já passou a perna. E aí agora está você associado com o diabo. Porque a Bíblia fala que quem pratica o pecado é do diabo. Você diz: pastor Fernando, o qual é pecado? Mentir, roubar, adulterar, falar falso testemunho, muitas coisas. Prostituição, andar xingando, andar brigando, tudo isso é pecado. Por isso que nós temos que andar certo no caminho do Senhor. Mas nós não somos santos. A Bíblia fala que nós não somos santos porque nós somos pecadores. Ela diz que quem for santo, santifique mais. Por isso que nós temos cada dia mais de buscar o Senhor. De buscar o Senhor, para que nós venhamos a ser uma pessoa cada dia mais justo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Por isso que muitas pessoas já estão se afastando dos caminhos do Senhor por causa do orgulho. O orgulho vem através do pecado. Que as pessoas pecam, diz: não, isso aí não é pecado não. Não se arrepende, não pede perdão a Deus, e aí vai acumulando os pecados. Quando for depois, já está afastado dos caminhos do Senhor. Por isso que se conta, muitos nas igrejas, muitos sentados no banco, tem muitos pregando, tem muitos evangelizando, mas está afastado do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Morde o orgulho e morde o pecado. Porque tem muitos pastores, missionários, diáconos, que ele peca e não se arrepende. Não é todos, mas tem muitos que pecam e não se arrependem. Por quê? Morde o orgulho. Você quer ver coisa? Você quer ver coisa, meus irmãos? Tem muitos pastores, irmão da igreja, que na igreja ele é um santo, mas em casa só a misericórdia de Deus.
Em casa ele bate na mulher, em casa ele dá voadora na mulher, em casa ele mete no pau na mulher, briga com a mulher. Quando chega no dia da igreja ele vai todo santão. Não, isso é pecado. Por isso que diz, tem muitos, a Bíblia diz que muitos são chamados e pouco escolhidos. Por isso que ele diz, quem pratica o pecado é do diabo. Mas Jesus veio para mudar o quadro. Ele fala, mas para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Glória a Deus, aleluia. Para isso o Filho de Deus se manifestou para te perdoar, para nos perdoar. Aleluia, glória a Deus. Mas ele não vai chegar para você, vai dizer, você vai perdoar. Não, você tem que se arrepender, você tem que saber que você pecou, você tem que pedir perdão a Ele. Você tem que confessar com a sua boca, Senhor, eu pequei contra ti, meu Pai, me perdoa em nome de Jesus. Mas não é pedir perdão e fazer a mesma coisa, não. Pedir perdão e tentar esquecer e tentar não fazer aquilo mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. É isso que nós temos que fazer. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Se a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é errado para os olhos de Deus, nós temos que se afastar. Por isso que ele diz, se afasta do mal. Ele diz, se afasta do mal. Por isso que nós temos que se arrepender do nosso mau caminho. Mas por que a palavra dele diz, glória a Deus, que no fim dos tempos muitos se esfriarão e muitos se afastarão do caminho do Senhor. Mas ele diz que aquele que resistir até o fim será salvo. Às vezes vem pessoa para a igreja só por vir e sentar porque acha bonito. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus está voltando. E Jesus não vai pegar ninguém por inocente. Porque conhece a verdade, conheceu a verdade. Então sabe o que é bom, o que é ruim. O que é bom e o que é ruim. Só o que vai escapar do julgamento de Deus é aquelas criancinhas que tem de 9 anos para baixo. Mas acima dos seus 10 já sabe o que é. Já sabe a verdade. Já sabe o que é o pecado. Já sabe o que é bom e o que é ruim. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Deus não vai tomar ninguém por inocente. Por isso que Deus enviou o Filho dele para nos salvar, para nos libertar. E Deus enviou o Filho dele também para morrer por nós, para que nós venhamos ter vida, vida com abundância, vida só a vida com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você repare, glória a Deus, que a Bíblia fala do homem, em Lucas 19, a Bíblia fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele era um homem, Glória a Deus. um colhedor de impostos. E os impostos dele eram abusivos. Ele roubava através dos impostos. Ele começou ali. A Bíblia fala que ele era um homem pequeno, um homem de baixa estatura, um homem que Jesus entrando ali na cidade de Jericó, ele ouviu falar de Jesus, que Jesus salvava, ele ouviu falar que Jesus cura, ele ouviu falar que Jesus liberta, e aí ele começou a ficar curioso, e ele soube que Jesus passava por ali, por aquela estrada ali em Jericó. Como ele era um homem pequeno, de baixa estatura, né? Um homem assim, menor do que o William, um palmo. A Bíblia fala que ele era um homem pequeno. Então ali ele ouviu para Jesus. Ele disse, eu vou subir no pé de figueira. Ele subiu no pé de figueira que tinha na beira do caminho. E aí Jesus vinha com a multidão. Mas repare que ele era um homem, o quê? Um homem. Ele era um homem rico, um homem que colheu de imposto. Mas ele colheu os impostos abusivos, ele roubava aquelas pessoas.
E ele fez o quê? Através da fé dele, ele quis se livrar daquele pecado, daquele fardo. Aleluia, glória a Deus. E ali quando ele subiu naquela figueira, Jesus viu ele de longe. Jesus disse que Zaqueu, desce depressa, desce desta árvore. Aleluia, glória a Deus. Jesus está dizendo para você, desce depressa. Desce. Glória a Deus, que eu quero falar com você. Se arrependa. Eu tenho o melhor para você. Aí Zaqueu descendo daquela árvore. E ali ele levou Jesus sobre a casa dele. E ali começou aquele discípulo criticar. Começou aquele discípulo dizer, se Jesus soubesse quem era ele. Se Jesus soubesse quem era ele. Porque o povo daquela cidade já não gostava dele. O povo daquela cidade não queria saber dele. Porque ele começou a abusar. O roubo ali de imposto. Abusivo, os impostos abusivos. Que ele já começou a roubar. Mais do que o que era. E Jesus ia até a casa dele. Ele levou Jesus até a casa dele. Alimentou Jesus, aquele discípulo. E ele disse, chegou, olha o arrependimento do homem. Ele disse, Senhor, se eu tirei de alguém 2 vezes mais, 3 vezes mais, eu darei 3 vezes mais do que o que eu tirei. Eu darei 2 vezes mais do que o que eu tirei. Olha o arrependimento do homem. Aquele homem, ele se arrependeu. Através da palavra que ele viu Jesus falando para ele. Ele ouviu a palavra que Deus salvava, Deus curava, Deus libertava. E ali aquele homem se arrependeu. Ele começou a devolver aquelas pessoas 2 vezes mais. Se ele tirou daquela pessoa 3 vezes, ele daria 4 vezes mais. Se ele abusou daquela pessoa 5 vezes, ele daria 5 vezes mais. Ele estava dando o dobro do que ele tirou. E aí Jesus disse para ele, bem assim, hoje veio salvação para a tua casa. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos pecados dele. Ele se arrependeu do que ele estava fazendo. E através disso ele foi salvo. Por isso que nós temos cada dia mais, irmão. Por isso que nós temos cada dia mais de ouvir a palavra do Senhor. Para que nós venhamos botar na nossa mente o que a gente fez de errado. Para que nós venhamos se arrepender. E ele diz, no versículo 12. Amém? Chegou no 12 aí? O Pedro Gabriel, o 12. Aleluia, glória a Deus. Cadê? Leia aí o que ele diz. Capítulo 3, versículo 12. É 12. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão, e porque causou o matou, porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Está vendo aí? Aleluia. Isso, meus queridos, é o que o pecado do ser humano leva a fazer. Se você não se arrepender, se nós não se arrepender do nosso mau caminho, vai levar a isso. Ciúme, inveja. E ele diz para mim e para você, não seja como Caim, que era do mal, que as suas obras eram mal. Caim era do mal. Ele matou o seu irmão Abel, porque as obras do seu irmão Abel eram do bem. Então aí subiu aquele ciúme, subiu aquela revolta. Ele matou o seu irmão. Por quê? Porque as obras do seu irmão eram boas e a dele era mal. E ele já começou a deixar o maligno entrar na sua mente. Ele já era do mal. Porque Caim matou o seu irmão Abel por causa
do ciúme. E por causa do que? Orgulho. Aí você diz, pastor, por que esse orgulho? Porque na hora que ele foi dar o sacrifício, botar o sacrifício para o Senhor, Abel era pastor de ovelha, e ele pegou ali aquele carneiro mais lindo, né? O mais lindo, mais bonito, mais jeitoso, levou para o sacrifício ao Senhor, deu. O Senhor veio, Aleluia, glória a Deus. consumiu. O Senhor aceitou porque foi de coração. E ali Caim, ele era agricultor. Aleluia, glória a Deus. Ele era agricultor. E ali ele pegava aquelas coisas mais ruins, aquelas espigas mais esmirradas, né? Aqueles trigo mais ruim, mais murcho, e foi levar esse sacrifício para Deus. E Deus não aceitou. Por isso que ele veio deixar o mal entrar no coração dele e veio matar o seu irmão. Ele deixou o orgulho entrar no coração, o ciúme, e aí veio ele matar o seu irmão. Ele veio fazer a obra do diabo. Porque a Bíblia diz, quem pratica o pecado é do diabo. Por isso, meu irmão, que nós temos cada dia mais que vigiar. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo de errado e se arrepender. Porque senão nós vamos fazer parte com o diabo. É a Bíblia que diz, não é eu não, é a palavra do Senhor, né? Ele ainda diz a nós, ele disse para mim, disse para a igreja, não seja como Caim. Não seja como Caim, que era do mal. Não seja. Que nós não venhamos ser como Caim. Que nós venhamos cada dia mais se arrepender dos pecados que nós temos cometido. Se nós pequemos agora, nós sabemos que aquilo ali é errado, o que nós fez, nós venhamos se arrepender, nós venhamos dizer, Senhor, me perdoe. Que nós pequemos. É isso, meus irmãos. O que Deus quer, o arrependimento, que nós venhamos se arrepender do que nós fazemos de errado. Para que nós venhamos ter comunhão com o nosso Deus. Para que nós venhamos ter comunhão com o nosso Jesus, né? Não seja como Caim. Essa é a palavra que eu vou deixar para vocês. Vocês que estão assistindo, que vai assistir esse vídeo, vocês que estão nessa live, né? Medite na palavra do Senhor de 1 João 3, versículo 8, né? 9, e dê uma puladinha por 12, para você ver o que Deus está falando. Não seja como Caim, que era do mal. Amém? Eu agradeço aí para me dar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.